bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e a edição de hoje é basicamente sobre vinho. No primeiro bloco, eu converso com o Marcos Medeiros, que é sommelier da importadora Mistral, uma das mais importantes importadoras do Brasil, do meu amigo Ciro Lilla. Também falo com o professor Ramon Barazal, que em 2 blocos do Café com Letras, ele fala de uma recente viagem ao sul do país, a Altos Montes, lá fala de vinhos também e de vinícolas interessantíssimas que ele descobriu, fala de uma visita à Casa do Vinho em São Joaquim, na Serra Catarinense, onde ele conversou com o meu amigo, o Comendador Borges. Enfim, tem bastante conversa sobre vinho. Ainda nesse programa, eu converso com o secretário administrativo e financeiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Adilson Torres, o Sapão. Ou seja, tem muita informação importante que a gente começa a levar ao ar logo depois do intervalo comercial. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, amigas telespectadoras, a gente continua falando de vinho nesse programa, mas agora falando com um sommelier que trabalha na importadora Mistral, uma das mais conceituadas e mais antigas, né, importadoras de vinho desse país, do grande Ciro Lilla, né, que faz história com o vinho, tem livros escritos. Eu adoro a Mistral, sou cliente já há algum tempo e tenho a satisfação de aqui no Masa Restaurante em Santo André encontrar com o Marcos Medeiros. Marcos, primeiro, obrigado por me conceder essa entrevista. Isso, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite a todos os telespectadores também. Falar de vinho é sempre um prazer, né, Joaquim? Eu falo que vinho você atrai amigos, né? Você tem sempre aquela mesa em volta com os amigos, um bate-papo, uma alegria para descontrair. Eu acho que nessa época tem tudo a ver o vinho para a gente aqui. Legal. E a gente está gravando nesta quarta-feira, dia 20 de julho, aqui um friozinho. E o frio chama o vinho, principalmente o vinho tinto, né? Mas não é uma regra, né? A gente pode tomar vinho em qualquer estação do ano. No verão, na primavera, no outono, no inverno, sempre há um vinho adequado. Além de a gente fazer a harmonização com o prato, também pode fazer com o clima, né, Marcos? Com certeza. O inverno para nós aqui é um clima propício, né? Porque com a temperatura mais amena, com certeza as pessoas bebem mais vinho. Mas o europeu é de praxe, né? Beber vinho no verão, no outono, no inverno deles também, eles bebem muito. Mas você tem a influência do vinho rosé, do vinho branco para eles, que é consumido nessas épocas mais quentes, não só no inverno, como está acostumado aqui no Brasil. Mas o brasileiro, acredito que está engatinhando, está aprendendo a beber bons vinhos. Nós temos o sul do Brasil com excelentes vinícolas voltadas para elaboração de espumantes, né? Isso tem ajudado muito o consumo também aqui no Brasil. E basicamente é isso. O vinho ele tem todas as estações do ano, com certeza você tem uma boa opção. Agora, Marcos, beber vinho exige uma sofisticação, exige um conhecimento. Eu conheço muita gente que diz assim, eu prefiro tomar cerveja que é mais fácil, o que é uma mentira também, porque até para beber cerveja exige um certo apurar o paladar. Hoje a gente tem centenas de tipos de cerveja, mas falando de vinho especificamente,
Assusta ter que tomar vinho ou a pessoa pode ir conhecendo aos poucos, apurando o paladar? Não existe o vinho que é bom para mim, não necessariamente é bom para o outro. Como é que é essa história? Sim, isso tem ajudado muito a gente a divulgar o vinho no Brasil, porque o brasileiro, né, já tinha o consumo de bebidas um pouco mais fortes enfim, a cerveja também, que hoje tem essa explosão, mas o vinho, quando fala em vinho, muita gente assusta, né? Mas é um mundo muito complexo, que eu não vou entender muito bem, diferenças de uvas, de países. Eu diria que, para começar, é sempre bom abrir uma garrafa. E, a partir dali, você segue um caminho, que a gente fala que é o caminho das pedras, que eu vou encontrar um gosto, eu vou encontrar um paladar que que seja bom para mim, uma uva que me seja interessante e um país também. A partir disso, você começa a descobrir outras uvas, outras harmonizações, porque isso também ajuda muito. Você tomar um vinho sozinho e um vinho com comida é totalmente diferente. A questão do gosto também, ele é bem particular. O senhor comentou que pode ser um vinho excelente para você e para mim ser um vinho mediano. Então, isso nós colocamos um padrão geral para todos os nossos clientes, para todos os nossos amigos. Começam a beber vinho a partir daquilo que se achar interessante. E dali, gostei desse, não gostei desse, e começar a descobrir esse universo que tem muita coisa aí para a gente conversar. É verdade. Eu falo muito com o meu amigo João Martinelli, lá da Superbanca, e o João, eu gravo muito lá, hoje eu estou gravando aqui no Masa. Uma vez eu estava discutindo com ele falou assim, eu não gosto de Malbec. Estou vendo que a gente tem uma garrafa aqui de um Catena Malbec, um vinho argentino de Mendoza, que é um vinho muito legal, tem um custo-benefício ótimo, né? Ele tem até um pouquinho mais em conta, né, da família, que é o Alamos Malbec e tal, que também é um vinho muito bom. Agora, o João, ele diz para mim, não gosta de Malbec. Eu falei assim, mas existem Malbec e Malbec. De repente você toma um Malbec um pouco mais apurado, um pouco mais trabalhado, você pode até mudar o teu conceito. Mas eu sinto que, nas conversas com muita gente, há uma tendência do brasileiro, por exemplo, ter uma preferência pela uva Cabernet Sauvignon. Você sente isso? O que leva, por exemplo, normalmente quem gosta de vinho mais encorpado, um vinho mais denso, gosta da Cabernet Sauvignon. E no Brasil a gente tem uma dificuldade de ter vinhos bons na uva Cabernet Sauvignon, né? Como é que é isso? O que você sente disso? Sim, a Malbec, como você havia falado, é uma uva muito fácil, né, de harmonizar, porque você tem um churrasco que vai bem com a Malbec, e isso é de prática. Os argentinos, os próprios uruguaios fazem muito bem com a Taná. E o brasileiro adorou a Malbec. Os próprios produtores argentinos têm essa preocupação de que um dia ela cai em esquecimento. A Malbec vai cair porque o brasileiro vai deixar de tomar Malbec, vai deixar de comer carne, enfim. Há essa preocupação nos próprios produtores argentinos. Então, eles pensando nisso, eles começaram a plantar outras uvas e viram que a Cabernet, por ser uma uva muito fácil, comercialmente a uva mais conhecida no mundo, a Cabernet Sauvignon, é uma uva de fácil adaptação em qualquer país, em qualquer região, porém é uma uva que se adapta muito bem a qualquer gosto, qualquer gastronomia, então isso tem ajudado muito. Mas pensando que essas duas uvas que nós falamos agora são uvas encorpadas, se você for, por exemplo, pegar um prato que seja mais leve, a Cabernet e a Malbec talvez não harmonizaria, então eu peço para que tome esse cuidado. Né? Eu vou tomar um Malbec, vou tomar um Cabernet, o que eu vou comer? Sempre pensando na harmonização. Mas, voltando a dizer que a Cabernet, com certeza, caiu no gosto do brasileiro, sim. Quando você fala, eu ia até chamar um intervalo comercial, mas o papo está muito bom, a gente vai continuar sem intervalo mesmo. Você fala de uma uva para um prato mais leve, e de repente você pensa numa Syrah, alguma coisa assim, que é uma Pinot Noir, que é uma uva que a gente tem com vinhos ótimos. Por exemplo, no Chile, eu estou vendo aqui vinho do Chile, Montes Alfa, que é da Vila Montes, que é fantástico, do Aurélio Montes. Eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes, tem um lugar maravilhoso. A própria Catena, você tem uvas que, para pratos assim mais leves, são indicadas, né? Pinot Noir, Syrah. Sim, você pega um prato que, até no próprio verão, um peixe, por exemplo, um grelhado, alguma coisa que seja não tão pesada, você pede essa harmonização com um vinho um pouco mais leve também. O Pinot Noir é perfeito, né? Eu sou apaixonado por Pinot Noir, estive na Borgonha há pouco tempo e
entendia a delicadeza, a finesse da Pinot Noir. Então todo mundo fala, mas Pinot Noir é bebida para mulher, para quem não está conhecendo. E não, você pega os grandes Borgonhas, os Echezos, os Vosne Romanée, são vinhos 100% Pinot Noir da Borgonha mesmo. São vinhos finos, delicados, pedem uma gastronomia, uma alta gastronomia, mas que não seja pratos muito pesados. A própria Syrah aqui no Brasil tem se adaptado muito bem. Acredito que a Syrah será uma uva futuramente típica brasileira, pode ser que aconteça isso. A própria Merlot também, há um preconceito dos homens, principalmente, com a uva Merlot. Eles alegam que a uva Merlot é a uva mais feminina que existe. Aquela uva redondinha, fácil de beber, agrada a todo mundo, a todos os paladares. Mas há essa preocupação. Não, eu prefiro beber uma uva mais encorpada, mais forte, como a Malbec e uma Cabernet, e acabamos esquecendo também essas uvas, que no Brasil nós temos excelentes exemplares com a uva Merlot no sul, no Vale do Rio São Francisco, a Syrah muito bem utilizada. Enfim, temos uma variedade muito boa para trabalhar, com certeza. Maravilha. Aliás, eu arriscaria dizer que a Merlot ela se dá muito bem no Brasil, no sul a gente tem vinhos ótimos. Agora, eu te pergunto, eu comecei a entrevista falando disso, da dificuldade de tomar vinho ou não. Agora, é legal ter a orientação de um sommelier, a orientação de quem estuda, como é o teu caso. Eu faço parte de uma confraria em que a gente tem, uma vez por mês, encontro com você, você traz alguns vinhos para a gente degustar e para a gente discutir, para a gente avaliar. E você tem formado outros grupos de pessoas. Esse trabalho é legal da sua parte e é legal para quem está começando e para continuar também, para você ir aprimorando o teu paladar e o teu conhecimento. Não é? É fundamental esse tipo. E além do convívio social, porque, como você disse já, o vinho é uma bebida para ser tomada socialmente. Não é uma bebida que você chega em casa, abre uma garrafa sozinho, né, assistindo televisão e toma um vinho, não tem graça nenhuma. O vinho é legal discutir, conversar com o vinho, conversar com a pessoa que está tomando vinho com você. É por aí a coisa, né? Sim, com certeza. Essa questão do consumo e eu digo uma reeducação do consumidor, né, por ter, como você já havia falado, aquele medo, aquele início, aquela preocupação em abrir um vinho, será que é bom, será que não é? Isso tem nos ajudado muito, porque nós entendemos que as pessoas, às vezes, não conhecem e não arriscam por falta de conhecimento. Então, quando a gente abre um vinho e degustamos e entendemos a estrutura daquela garrafa, talvez uma boa parte daquele grupo gostou, outras não. Então, é, na verdade, uma reeducação mesmo. Eu tive um grupo recente agora em Mauá, nós fizemos uma confraria, foi um grupo sensacional de 20 pessoas. Essa confraria também está expandindo. Eu vejo assim, nossa, o pessoal brilha os olhos em falar de vinho, perguntam, querem se encontrar toda semana. Então, eu vejo que o consumo, com certeza, tem aumentado muito, tem ajudado bastante também. Se ainda tem espaço na agenda, se alguém quiser formar uma confraria, um grupo para te contatar, ainda tem essa possibilidade para você dar essa consultoria? Sim, claro. Eu falo que a profissão, né, o sommelier, o consultor de vinho, ele está pronto para toda a situação. Com certeza tem. Você pode montar uma confraria, pode contactar, né? A gente pode fazer esse trabalho envolvendo os grupos. Enfim, a gente tem já um projeto para pensar nisso, de colocar todos esses confrades, esses participantes apaixonados por vinhos, e falar de vinho num ambiente um pouco mais amplo, com certeza. Então, quem quiser ter o contato, pode te achar no Facebook, você tem lá Marcos Medeiros, a página fácil, manda uma mensagem, aí você responde e com certeza vai dar a melhor consultoria para os interessados, né? Com certeza, pode entrar em Marcos Medeiros no Facebook, tem o celular também, que é sempre uma informação importante, que às vezes o WhatsApp hoje é o 98953-8062, o tempo todo trabalhando com o WhatsApp, então monte a confraria, com certeza será um prazer a gente discutir sobre vinho. Legal, vamos falar rapidinho desses vinhos que estão aqui sobre a mesa. A gente falou do Montes Alfa Cabernet Sauvignon, esse não está na nossa degustação de hoje, mas está aqui. Mas é um vinho maravilhoso, né? Um belo vinho, um belo exemplar. Na verdade, a vinícola, na Vinha Montes, ela recebeu a fama devido a este vinho, Montes Alfa Cabernet.
Foi o primeiro vinho da linha Montes Alfa, então foi um sucesso, porque muitas pessoas hoje... fui na Montes Alfa. Mas não, Montes Alfa é um vinho, e a vinha se chama Vinha Montes, então fica em Colchagua, esse primeiro exemplar da Cabernet. Para mim é um vinho que tem uma estrutura muito boa, lembra um vinho de Bordeaux, aquele vinho bem pesado de Bordeaux. Então tem tudo a ver com o que o brasileiro está acostumando, né, hoje a um bom Cabernet. Esse com certeza é um belo exemplar. Eu tive 2 vezes na Vinha Montes, como eu já falei, e visitei aquele auditório do Aurélio, que é fantástico, onde ele deixa os barris de carvalho dispostos como se estivessem numa arquibancada, e os vinhos ficam ouvindo cantos gregorianos o tempo todo. E eu até perguntei para o Aurélio Montes o seguinte: mas está provado que o vinho ouve o canto gregoriano e o vinho fica melhor? Ele falou: isso eu não sei, mas que os meus funcionários ficaram bem melhores, mais calmos, de ficar o dia inteiro, e aí o vinho acaba automaticamente tendo esse retorno. Tem o Catena Malbec, que, aliás, a família Catena, né, Zapata, né, que é um outro vinho, esse argentino de Mendoza, né, mas que tem lá, acho que esse é da Pirâmide, né? Exato. O Catena, né, pela fama que tem na Argentina, né, com o Nicolas Catena, que é o responsável por uma grande revolução na enologia da Argentina. Ele produziu primeiros vinhos pela Pirâmide, né, pela La Pirâmide, que tem o Angélica, que é feito lá, tem o próprio Catena, tem o DV Catena também, que é feito, que é referência ao pai dele, Domingos Vicente Catena. Então, é um exemplar argentino assim que cativa muito bem quem começa a tomar vinho, porque a Malbec é aquela uva fácil, né? Sobra um pouco de frutose na boca, um resíduo de frutose, então isso tem agradado o paladar brasileiro também. E para falar um pouquinho desse misterioso Alma Negra, né? É um misterioso mesmo, né? É um mistério, né? Na verdade, é o Alma Negra Tinto, é um corte secreto, onde o produtor, exatamente o filho do Nicolas, que é o Ernesto Catena, ele criou um corte misterioso. Ele não divulga, né, qual é o corte desse vinho, e toda a safra ele tem alterado. Eu estive há pouco tempo com eles num treinamento na Argentina, e eles falaram: não, isso aqui é segredo a 7 chaves, não falamos para ninguém, mas sabemos que tem com certeza Malbec, Bonarda, Cabernet Franc, que são uvas típicas nessa produção, e tem dado muito certo. O Ernesto tem um projeto muito grande na Argentina de produzir vinhos de alta gama, de alta seleção, e o Alma Negra foi um exemplar que se deu muito bem aqui no Brasil, foi um sucesso. Nós temos trabalhado muito com essa marca aqui. Maravilha. Marcos Medeiros, eu ficaria aqui o resto da noite, mas a gente tem uma confraria para começar daqui a pouco. Obrigado pela aula de vinho, e a gente vai falar mais vezes, tá? Com certeza. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Precisando, estamos aí. Ótimo. Marcos Medeiros, sommelier da Mistral, conversou com você. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, a gente está aqui mais uma vez na Superbanca do meu amigo João Martinelli, com apoio da Flytour, a maior operadora de turismo do Brasil. E a gente vai falar hoje de um assunto que eu adoro: vinhos. Porque o meu amigo, que entende muito de economia, também professor de economia, Ramon Barazal, acaba de voltar de uma viagem pelas Serras Gaúchas ali, região de Montes Altos. Ele vai explicar direito, essa região eu não conheço não. Foi também para São Joaquim, Santa Catarina, Urubici, outras cidades, e trouxe novidades do mundo do vinho e também do turismo, que eu tenho certeza de que vocês vão gostar de ficar sabendo. Primeiro, Barazal, obrigado por ter comparecido aqui, boa noite. Boa noite, Joaquim, boa noite, amigos. É um prazer muito grande, ainda mais para falar de vinho, né? Uma Opa! Felicidade sempre que se renova. Estou à tua disposição. Você voltou de Altos Montes, é isso? É isso. Essa um dos lugares que você visitou, né? Isso. Essa é uma das regiões do norte do estado do Rio Grande do Sul e que compreende basicamente 2 cidades, Flores da Cunha e Nova Pádua. E nós temos ali um conjunto de mais ou menos 13 a 15 vinícolas, produtores de vinhos. E a gente separou e eu visitei alguns deles
de maneira que nós podemos transmitir para o nosso amigo de casa algumas informações úteis para quem quer fazer um pouco de turismo, de forma geral, ou especificamente de enoturismo e conhecer coisas muito bonitas aí nessa região do Rio Grande do Sul. Legal, então para a gente localizar o telespectador, a telespectadora, eu mesmo não conheço essa região. O mais famoso, talvez, no Rio Grande do Sul, quando a gente fala em vinho, a gente fala ali de Bento Gonçalves, Pinto Bandeira, que não é nessa região, é uma região um pouco para cima, é isso? São próximas, mas nem tanto. Quer dizer, você tem a região de Bento Gonçalves é uma, e esta região chamada de Altos Montes é outra região. A cidade de referência é Flores da Cunha. Então, para quem está em casa nos vendo, imagine que você esteja em Caxias do Sul, que é a grande cidade da região e que serve como referência. De Caxias do Sul, você vai andar mais ou menos 30 quilômetros e vai chegar a Flores da Cunha. Pronto, aí você está na região de Altos Montes. E daqui ao centro de São Paulo, mais ou menos? Mais ou menos, é muito perto e por rodovia. E estradas boas, né? Estradas boas, sem problema, e é um passeio, porque você vai passando no meio de... Você foi de carro para lá? Fui de carro. Então você vai passando no meio de... Sul, tranquilo, sem problema. Hoje em dia as estradas estão também muito boas, porque a maioria delas estão privatizadas, de sorte que a manutenção melhorou e melhorou muito, né? Há tempo atrás você não conseguia fazer uma viagem dessa de carro tranquilamente. Mas a segunda opção é você ir a Porto Alegre com avião, ou a Caxias do Sul com avião, alugar um automóvel e a partir daí, por exemplo, a partir de Caxias você tem 30 quilômetros para percorrer. E a partir de Porto Alegre você vai andar em torno de 120 quilômetros, que também não é tão longe assim para quem for de avião, evidentemente. Então você tem duas opções, ou de carro ou de avião. Legal. E fala um pouquinho, eu sei que você visitou várias vinícolas, tem uma associação lá que é a Promontes, né? Isso, a Promontes é a associação dos produtores de vinho da região, não é? Dos Altos Montes, então a associação de produtores dessa região, que se chama a Promontes, é o nome dessa entidade, digamos. E que abraça uma série de vinícolas, uma série de produtores. Por exemplo, eu vou listar aqui algumas delas só para a gente ter uma ideia. Boscato, que está em Nova Pádua. Venturini, também em Nova Pádua. Fabian, depois Luiz Argenta, que essa está... É famosíssima. Essa é famosíssima, Luiz está Argenta, em Flores da Cunha. Eu sim. recomendo a visita a Luiz Argenta, porque é uma vinícola belíssima quanto às instalações, belíssima, você vai se sentir na Itália ou na França, porque inclusive a conformação geográfica dos vinhedos do Luiz Argenta é uma coisa espetacular, além da vinícola propriamente dita, e que também tem um restaurante muito bonito, muito agradável. O restaurante se chama Clô e que está na própria vinícola, portanto você pode aproveitar disso. Ótimo. Outras vinícolas que eu visitei desta vez, a Mioranza, Panizon, Terra Sul, Valdemis e Via Piana, que produz um excelente espumante também, a Via Piana, e de uma instalação também muito bonita, com restaurante, com tudo isso. Então, as pessoas que fazem esse tipo de turismo são pessoas que podem aproveitar, Joaquim, não só para a chamada degustação, para comprar vinho, mas é um passeio muito bonito, um aprendizado muito bonito entre os vinhedos de todos esses produtores. Você falou do espumante da Via Piana, os espumantes da região sul do Brasil têm feito muito sucesso. É verdade. Inclusive em competições internacionais, aí, degustações às cegas. A Cave Gás, que acho que é top. É o top da região. É lá de Pinto Bandeira, dessa região que a gente tinha falado anteriormente. Acaba de ganhar na França um certificado de denominação de origem, o que é raríssimo para um francês reconhecer um espumante. É como quase reconhecendo que ele é um champanhe de verdade. E a gente que já saboreou a Cave Gás sabe que ele é de verdade um champanhe, assim como outros. Em Santa Catarina, há pouco tempo também, eu provei um Nature Brut da Vila Francione, que também é espetacular. Pericó tem bom produto. Pericó tem outro produto maravilhoso. Fala um pouquinho dos vinhos que você provou lá, quais são aqueles que te chamaram mais atenção aí? Olha, da Via Piana, como eu disse, o espumante, os espumantes, vamos colocar no plural, são ótimos, né, são excelentes. Certo. No caso do Luiz Argenta, ele também tem bons espumantes, eu acho que a Via Piana até ganha, mas ele produz vinhos de alta qualidade, como por exemplo Syrah, como por exemplo Cabernet Sauvignon,
No caso do Luiz Argento, ele tem uma particularidade, Joaquim, que é a embalagem de cada vinho. Ele tem garrafas especialíssimas e diferentes, são garrafas francesas, onde ele embala o vinho dele aqui. Então você tem garrafas que lembram prédios de Dubai, você tem garrafas que têm uma conformação diferente na hora de colocar a garrafa na mesa. E isso para o vinho é fantástico. É fantástico porque além de tudo tem a apresentação dele. Exato, e você acaba tendo mais oportunidade de falar daquele vinho. O gostoso do vinho é você não só saborear, mas falar dele. Você tem vinhos mais baratos e de boa qualidade, como por exemplo da vinícola Panizon, Boscato, que algumas pessoas aqui em São Paulo conhecem porque é mais antiga, mais tradicional e também tem bons produtos. Portanto, vamos dizer, a variedade de produtos entre vinhos e espumantes é bastante grande e é recomendável. Eu estava perguntando, em termos de preço, a gente tem uma noção mais ou menos? Você vai ter preços de vinhos por garrafa de R$30 a R$110, R$120, então você tem um espectro muito grande, você tem várias possibilidades e com produtos de alta qualidade. Por exemplo, Joaquim, esse Via Piano espumante, você vai pagar R$45, R$50, um espumante de qualidade champanoise, método tradicional. Certo. E, portanto, você vai ter um bom produto para receber seus amigos e tal. Então, há de tudo. Você tem preços um pouco mais salgados, mas tem preços muito em conta. Sabe por quê, Joaquim, os preços mais em contas aqui? Porque esta região dos Altos Montes ainda não é tão conhecida. Ainda não é denominação de origem e, portanto, eles ainda estão lutando com isso para conseguir mais e mais mercado. Assim como o pessoal lá de São Joaquim também, aliás, das Serras Catarinenses, que eles estão lutando para conseguir ter essa denominação de origem. Porque é um longo caminho, né? Um longo caminho burocrático, um longo caminho legal e assim por diante. Então, mas eles vão conseguir, eu acredito nisso. Eu acho que depois que conseguir isso, a próxima luta vai ser conseguir aprovar aqui no Brasil uma legislação que trate o vinho como alimento e não o vinho como bebida alcoólica, porque na Europa já é assim. Há muito tempo. Para ter os benefícios fiscais que essa bebida, que faz bem para a saúde, tomada moderadamente, faz muito bem para a saúde, né? O vinho não é e nunca foi bebida para se tomar aos galões, né? Quer dizer, não tem sentido fazer isso. Aliás, é até um ato grosseiro. O vinho é para ser realmente saboreado, acompanhar uma boa refeição e assim por diante. Aliás, falar em refeição, nessas duas cidades, especialmente Flores da Cunha, você vai encontrar refeições típicas do norte da Itália, como por exemplo o menarosto, que é pouco conhecido aqui para nós na nossa São Paulo e Grande São Paulo, mas para as pessoas do norte da Itália é uma refeição muito conhecida, quer dizer, é um assado de pequenos animais, né? Aves, por exemplo, e outros pequenos animais, e esse assado ele é combinado de tal forma que você vai saborear determinados tipos de vinho numa mesma refeição. E o que te dá uma alegria imensa, porque você não só bebe vinhos de alta qualidade com diferentes uvas, mas acaba saboreando uma refeição muito diferente e é muito típica do norte da Itália. Portanto, é uma alegria, não é? Uma refeição dessa. E hospedagem nessa região, as hospedagens são boas? Muito boas, acessíveis? Muito boas, acessíveis. Por exemplo, em Flores da Cunha há um hotel, e aqui não estou fazendo propaganda, mas é de uma rede chamada Tri Hotéis, que o gaúcho tem mania de falar tri legal, né? TR Tri Hotéis, onde você vai ter um hotel de primeira grandeza, com piscina aquecida, com sauna, com ofurô, com etc., restaurante dentro do hotel se quiser, enfim, um hotel muito bom, pagando menos de R$200 o casal para um pernoite com café da manhã. Portanto, sem problema nenhum, você vai se hospedar muito bem e com conforto e tal. E essa mesma rede tem também em Nova Pádua, uma que eles chamam de pousada, né? E são, se eu não me engano, 8 ou 9 acomodações só, então é uma coisa mais intimista. Certo. Mas os vinhos, a refeição, a ambientação toda muito gostosa. Só a diferença é que é mais intimista, enquanto o hotel é mais genérico, vamos dizer. Agora, falando de turismo, deixando o vinho um pouquinho de lado, muitas atrações também, né? Muitas atrações na região como um todo, né? Porque você tem, bom, por exemplo, você tem Caxias do Sul ao lado, que são, como eu disse, 30 quilômetros, mas quem está, por exemplo, em Flores da Cunha, ou na região dos Altos Montes,
Você tem próximo Bento Gonçalves, você tem próximo Farroupilha, você tem próximo uma série de... para as pessoas que queiram fazer compras, por exemplo, de roupas, calçados, material... Porque tem muito couro, né? Muito couro e tal. Então, e você tem passeios muito bonitos em toda a região, passeios mais sofisticados, menos sofisticados, e você vai encontrar na rua as pessoas falando, os moradores, os locais, falando Vêneto, até hoje. É a 4ª geração de italianos que estão lá, mas eles continuam usando a língua mãe no seu dia a dia. Então é muito comum você cruzar na rua as pessoas que não vão te dar bom dia, vão te dizer bom giorno. Bom giorno. Isso mesmo para um descendente de espanhol é uma alegria, porque a gente gosta, Joaquim, de conviver com as coisas típicas daquela região. Isso é que é gostoso. Então, italianos, espanhóis. Nessa mesma viagem eu conheci uma outra região, que nós falaremos num outro programa, de alemães. Então, também muito bonito, muito simpático. Mas nesta viagem também você foi para as Serras Catarinenses, passou por São Joaquim, conversou lá com meu amigo comendador Wilson da Casa do Vinho, né, o Wilson Borges, que me mandou um presente, muito obrigado. Quero agradecer ao comendador que vai estar assistindo esse programa pela internet, né, no www.abcdreal.com.br, pelo YouTube. Muito simpático, mandou um vinho que é produzido em homenagem a ele pela Vila Francione. Pela Vila Francione. O vinho chama Comendador, né? Ele Exatamente. mandou um lote 3 de 2009, que eu já experimentei uma vez antes, que é maravilhoso. É maravilhoso. E o Comendador, que é aquela simpatia, né? Sempre recebendo a gente de forma muito cavalheiresca e... Enfim, é uma alegria poder compartilhar com ele. Você passou por São Joaquim, por Urubici, que nós estamos gravando esse programa aqui dia 19 de julho, né? Está indo ao ar no dia 27, é isso? Acho que é na terça-feira, não, 26 de julho. Nessa madrugada do dia 19, deu menos 7 graus lá em Urubici. Urubici e Urupema, menos 7. Um friozinho bom lá? Não, eu não. Quando eu estava, nesses dias que eu estava, até a temperatura estava bastante agradável, sem problema. Então nós dois somos pé quentes, porque eu também quando estive lá, no comecinho de abril, não final pegou de março, tanto frio. Não, que calor até demais. Estive na pousada, no Loft de São Joaquim, da minha amiga Marina e do Wilson Dutra. Quando eu cheguei lá, ela falou o seguinte: olha, tem um cobertor elétrico aqui na cama. Eu tirei o cobertor, deixei fora. Os 7 dias que eu fiquei lá, não tem. Mas é uma região também maravilhosa. Maravilhosa. Né? E Urubici começa a ter alguns produtores ainda muito pequenininhos, mas exatamente inspirados na referência na Pericó. Lembrando que Pericó é o nome de um pequeno vilarejo que está ali próximo e que tem a plantação toda está em Urubici, né? A plantação da Pericó. Eu passei pela plantação dele. Portanto, é uma região que tem um futuro muito interessante, não é? Que é a região de São Joaquim, enfim, macrodimensionada, que tem produtores fazendo coisa muito boa. Pericó também do meu amigo Vandervig. Isso. Né? E do Jefferson, que é o enólogo, né? O enólogo-chefe. Lá você só passou no caminho? Não, eu só fui para visitar o comendador e dar um abraço nele. E a hora que eu comentei com ele que nós éramos amigos, bom, aí ele para tudo, fez uma festa lá, Joaquim Alessi, não sei o quê, e mandou 1000 abraços e agradecimentos. Estarei lá em São Joaquim no dia 10 de setembro, participando da Gastronoma de Brasil. É a abertura da Gastronoma de Brasil deste ano, né? Eu já participei de eventos no ano passado em Curitiba, no ano passado não, neste ano mesmo, no comecinho do ano, em Curitiba e em Campinas. Uhum. É uma experiência maravilhosa. Vai ter também aqui no interior de São Paulo, acho que encerra no interior de São Paulo, não lembro, dia 26 de setembro. Se ainda tiver ingresso para comprar, é uma degustação maravilhosa, em Arujá. Uma fazenda em Arujá. Vale a pena, porque é um trabalho diferente, que nasceu nos Estados Unidos, foi trazido para o Brasil. Se reúnem produtores, chefes de cozinha maravilhosos, depois produtores de vinho muito bom, pessoal de sobremesa, vai o meu amigo, que é da Sagarana, de Ilhéus, que está inaugurando agora em agosto, setembro, uma fábrica de chocolate. Imagina, a Bahia exportando chocolates para a Bélgica. Imagine só. Né? Da Sagarana. Tudo isso, então vale a pena conhecer. Eu tenho lido aí algumas análises, até mais otimistas, economistas já prevendo um PIB positivo para esse ano. Não sei se é só para tentar deixar o mercado mais aquecido,
Mas, professor, o senhor tem visto alguma melhora na economia? Não, eu acho que antes de falar em melhora na economia, Joaquim, a gente precisa falar de melhora na confiança das pessoas e das empresas, porque enquanto essa confiança não voltar e a serenidade não se estabelecer, nada mais vai acontecer. Quanto a essa coisa de se falar em crescimento econômico para esse ano, desculpe, mas eu acho que é otimismo um pouco demais, né? Certo. O próprio Fundo Monetário Internacional deu sinais esses dias de que no ano 17, quer dizer, o ano que vem, a economia brasileira teria um crescimento muito pequenininho, mas seria um crescimento, ou seja, sinalizando que o fundo do poço já chegou. Eu ainda sou um pouco reticente quanto a isso. Torço para que isso seja verdade, mas sou um pouco reticente quanto a se falar em crescimento, realmente crescimento no ano que vem. Se nós no ano que vem conseguirmos ter um resultado onde não caia a produção, isto é, crescimento zero ou muito próximo disso, eu já ficaria bastante feliz. Então, em primeiro lugar, para responder a tua pergunta, é preciso que a gente tenha aumento de confiança de pessoas e de empresas. A partir daí a gente pode falar em aumento de produção. Acho que a partir da decisão do Senado, né, a respeito do impeachment, efetivamente, né, a coisa começa também a dar uma mudada mais significativa, porque hoje há uma expectativa de uma decisão. Aí eu fazendo uma análise mais política, acho muito difícil, para não dizer impossível, porque não existe impossível na política, que não seja decretado o impeachment definitivo da presidente Dilma Rousseff. Mas eu acho que o investidor, o empresário, ainda ele aguarda um desfecho de tudo isso para que possa, inclusive, pensar em investimento, não é? Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Quer dizer, você imaginar que um empresário responsável com as suas coisas, com a sua empresa, e mesmo o consumidor também responsável com o seu orçamento doméstico, imaginar que uma pessoa dessa ou uma empresa faça ou tome atitudes antes de uma definição completa sobre o impedimento da presidente Dilma Rousseff é muito temerário. E, como você disse, eu concordo, eu acho bastante improvável que isso não aconteça, quer dizer, que de fato se confirme o impedimento da presidente. Porém, como em política sempre cabe tudo, é preciso que a gente espere meados ou final de agosto, quando esse quadro aí sim será definido. E aí, Joaquim, nós vamos ver realmente que a economia brasileira pode ou não tomar esse ou aquele rumo. Aí eu acho que é muito possível que as coisas comecem a melhorar, porque aí a confiança estará restabelecida na sua íntegra. Eu assisti o Roda Viva da segunda-feira com o novo presidente aí da Câmara Federal, né? O Maia, né? E ele falava, cobrado até pelos repórteres insistentemente, no posicionamento, como é que ele ia se comportar em relação a medidas que vierem do governo Temer para novos impostos, para outras medidas chamadas mais impopulares. Existe espaço hoje para aumento de impostos no Brasil? Não, eu acho que não, e aliás o próprio presidente interino Temer tem dito que ele só vai usar do expediente de aumentar impostos a partir do momento em que ele não encontre nenhuma outra alternativa, nenhuma outra solução por parte de sua equipe econômica. Falar em aumento de imposto no Brasil nessa quadratura eu acho quase que um suicídio político, não é? E é absolutamente dispensável. Eu acho que o governo brasileiro pode e deve fazer uma tentativa de arrancada no rumo da recuperação econômica sem tocar no assunto de aumento de impostos. Agora, medidas impopulares terão que ser tomadas? Terão. Como o governo vai manobrar a respeito disso? Bem, esse é um longo caminho e o presidente da Câmara dos Deputados, recém-eleito, Rodrigo Maia, é uma figura que vai ser muito, mas muito importante nesse jogo e nessa construção. Porque vamos pegar, por exemplo, uma eventual reforma na Previdência. É muito difícil esse caminho, e é preciso que a presidência da Câmara saiba negociar muito bem com os 513 deputados que lá estão, para que essas medidas possam ser eventualmente aprovadas. A gente precisa lembrar que Previdência no Brasil é um assunto complicadíssimo, porque no caso da Previdência nem todos são iguais perante a lei. Correto. Agora, acho que o caminho não é outro a não ser um reajuste da própria máquina, do próprio tamanho do governo,
para que se tenha menos despesa, né? Quer dizer, não dá para pensar em aumentar a receita, mas tem onde cortar a despesa, né? E a despesa, além de ser cortada, ela precisa ser seletiva, né? Porque até agora nós tínhamos assistido em inúmeras situações aumento de despesas sem um caráter seletivo, sem um caráter com mais cuidado, digamos, no que diz respeito a essa atitude, né, de aumentar a despesa. Isso precisa parar e é preciso que o país tenha essa consciência de forma muito clara para que a gente equilibre o nosso orçamento e para que a gente possa partir para uma atividade econômica aí sim, mais sólida, com crescimento, mas crescimento verdadeiro, não uma coisa tipo bolha, né, que acontece um pouquinho e daqui a pouco nós estamos dando marcha ré mais uma vez. Então, a casa sendo arrumada politicamente, o caminho fica bem mais simples. Tá ótimo. Professor Ramon Barazal, agora sim, infelizmente o tempo de televisão é curto, mas a gente vai falar mais vezes. Eu fico aguardando uma nova gravação para a gente falar a respeito dessa região dos alemães aí do Rio Grande do Sul, que agora eu fiquei interessado. Para não deixar o telespectador sem informação mais completa, eu falei dessa etapa da Gastronoma do Brasil, vai ser dia 25 de setembro, a última etapa em São Paulo, às 13 horas, na Fazenda Sete Lagoas, que fica ali na rodovia Vereador Albino Rodrigues Neves, estrada Arujá Santa Isabel, quilômetro 57.2. A chefe que vai preparar o almoço ali é a Tássia Magalhães, uma chefe conhecidíssima. A harmonização com alguns vinhos da Miolo, que também são do sul do país. Do Vale dos Vinhedos. E do Vale dos Vinhedos. E tem vinhos maravilhosos. E, olha, vale a pena entrar no site da Gastronoma do Brasil ali e conhecer um pouquinho. Professor Ramon Barazal, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Joaquim. Até a próxima. Até a próxima, um abraço a todos. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real. Sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região. De forma moderna, bonita e muito bem elaborada. Com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, amigas telespectadoras, a gente volta a gravar o bloco Café com Letras aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, com apoio da Flytour, a maior operadora de viagens do Brasil. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de receber mais uma vez aqui na Superbanca o meu amigo Adilson Torres, o Sapão, secretário administrativo e financeiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Mauá Sapão, obrigado por comparecer à Superbanca. Obrigado você pelo convite, Joaquim. É mais uma vez um prazer imenso poder estar aqui conversando com você e com todos os nossos telespectadores. Ótimo. Sapão, na última entrevista que eu fiz no bloco eu falei com o Espirro, mas é um assunto que eu não quero deixar de comentar porque eu achei de um tamanho absurdo que a gente precisa falar. Há poucos dias o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Robson Braga de Andrade, causou um misto de indignação e surpresa ao defender uma jornada de trabalho de 80 horas semanais. Como é que você vê isso? Eu acho ali, talvez, ele deve estar querendo voltar ao tempo da escravidão, né? Onde o trabalhador aí, na realidade, não era nem trabalhador, era escravo mesmo, né? Não tem direito nem a poder descansar com a sua família, poder ter um lazer, né? Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, acho que uma declaração dessa, a pessoa ela não está muito normal ali, muito bem das faculdades, ou então não consigo fazer uma análise de um depoimento desse, assim, uma análise crítica ali dentro da coerência, né? Que você falar em 80 horas, espera aí, você vai trabalhar o quê? 12 horas por dia? 12 horas, se for 7, mesmo assim vai dar... Então, vai dar ali, vai dar 80 e pouco, aí é 12 horas por dia sem descanso, né? Então, acho que é um absurdo, né? Acho que
ver, acho que esse tipo de empresário aí, acho que hoje no espaço, não só do Brasil aqui, mas no espaço mundial ali também não se cabe mais não, né? Porque ainda bem que existem os sindicatos aí, as categorias organizadas aí, que é para defender pelo contrário. A gente entende aí que tem que você reduzir a jornada, você ter uma distribuição de renda, reduzir jornada sem salário, para automaticamente você empregar mais pessoas e mais pessoas consumindo, sem dúvida nenhuma, a economia aquece. É dessa forma que a gente entende aí que vai fazer girar a roda da economia e nós vamos retomar o crescimento. Mas depois a assessoria dele corrigiu e disse, não era 80, era 60, aí já melhorou bastante, né? Enquanto a gente estamos nas 44, né, a gente fala em 40 horas semanais, tem gente que fala em voltar às 48 horas semanais, enfim, né? Mas é isso que muitos empresários, infelizmente, têm essa mentalidade. A gente sabe que quanto mais exposto o trabalhador fica em algumas condições de empresa, mais tempo ele fica ali, mais ele gera doença ocupacional, mais ele está previsto, ele está ali, pode ocorrer um acidente de trabalho com ele. Então, acho que quanto menos o trabalhador trabalha, melhor ele produz, mais tempo ele tem com a sua família e, logicamente, isso vai gerar uma oportunidade de emprego para um outro trabalhador que está desempregado ingressar no mercado de trabalho. Eu lembrava que eu comecei a cobrir o movimento sindical em 1978, nas greves, aquela primeira grande greve da Scania, que depois desencadeou uma série de outras, e que foi aqui em Santo André, em Mauá, que se conseguiu o primeiro acordo para as 44 horas, isso em 1985, né, que acabou sendo precursor da Constituição de 88. Né? Quer dizer, na realidade, nós conseguimos o primeiro acordo da redução de jornada em 86, através, junto com os sindicatos, da Federação dos Metalúrgicos. O setor metalúrgico conseguiu essa redução aí, que era então 48 horas, para 44, através de convenção coletiva, assinada aí pelos sindicatos e a federação naquele momento. Em 88, com a Constituinte, isso serviu de parâmetro para todo o país, né? E desde aquele momento ali já são, acho que se eu não me engano, 27 anos aí, 28 anos que a gente vem brigando aí pela nossa redução de jornada para 40 horas semanais e ainda não conseguimos, né? Na realidade, quando se reduziu para 44, Joaquim, naquele momento a gente já pedia 40 horas semanais, né? Mas aí de 48 para entre 40 e 44 foi um balizador ali, foi um meridiano ali, onde se fechou naquilo ali. Mas o intuito nosso aí, o que a gente briga, e como é em muitos países envolvidos, é que a gente possa ter uma jornada mais reduzida aí, 40 horas semanais, onde a gente gere mais postos de trabalho. E não vai ser agora, quando o sindicato está prestes a comemorar 83 anos, vai ser dia 23 de setembro, exatamente, né? Que vai deixar essa luta de lado, né? Não, eu costumo dizer, muitas vezes a gente tem ido em algumas portas de fábrica, né? Porque eu falei, é uma bandeira que desde a redução da Constituinte e da nossa aqui também via convenção coletiva, a gente vem bater, né? Aí tem trabalhadores que às vezes falam assim, pô, mas de novo vocês estão falando das 40 horas. Eu falei, companheiro, é só uma bandeira que ela está hasteada das 40 horas semanais, nós só vamos deixar de falar ela, nós só vamos abaixar ela quando a gente conseguir a redução. Aí você não vai mais ouvir nós falando da redução da jornada para 40 horas, mas enquanto a gente não conseguir isso aí, a gente vai estar sempre batendo, sempre falando, mobilizando a categoria em torno aí desse objetivo nosso do sindicato aí, das centrais sindicais. Essa questão da Volks ainda está dando pano para manga aí, porque dos 10.500 trabalhadores hoje na planta da Anchieta, a Volks fala em demitir 3.600. É uma negociação bastante intensa. Como é que você vê esse quadro, Sapão? A gente vê aí com a certa preocupação, né, Joaquim, principalmente nesse momento econômico, a gente passa aí no país, né, de uma retração aí no nível de empregos muito grande, né? Falando numa grande empresa, acho que a principal montadora da nossa região, acho que a empresa que tem o maior número de trabalhadores aqui ainda é a Volkswagen, né? E ela falar numa redução aí de aproximadamente 30% da sua mão de obra, já visto que ela veio reduzindo aí ao longo dos anos aí, né? Quer dizer, isso nos preocupa bastante, principalmente
nós do sindicato aqui, os metalúrgicos de Santo André e Mauá, acende um alerta, uma luz vermelha aí, porque grande parte da nossa categoria, pelo menos 1/3 aí, são formados por autopeças ou então empresas que fornecem componentes para as montadoras, entre elas a Volkswagen, né? Então isso a gente entende que isso vindo a ocorrer lá, essa redução, vai ocorrer aqui também, podem ocorrer demissões na nossa categoria, né? Então isso aí vem nos preocupado bastante, já vista que só com aquela, em 2014, quando a Volks deixou de produzir a Kombi e o Gol G4 e a Fiat deixando de produzir o Mille, nós tivemos aqui um impacto muito grande nas nossas autopeças aqui, bastante demissões, então é uma situação que nos preocupa bastante, mas acreditamos aí que os companheiros lá do sindicato, o Rafael, presidente ali, que é um companheiro nosso aí, um companheiro de luta aí, a gente acredita que eles vão estar conseguindo debater isso, discutir, vão chegar ao meio termo, né? Já visto que eles têm um acordo ali até 2019 de estabilidade, porém esse acordo diz o seguinte, desde que a produção se mantém ali em 250 mil veículos ano, né? E parece que esse número está caindo, né? Mas eu acredito que ele, à frente ali, junto com os demais companheiros, mesmo da diretoria, vai estar conseguindo aí debater com a direção da Volkswagen, e a gente espera que eles revertam essa situação, porque a gente sabe que nesse momento, aquilo que a gente falou, cada posto de trabalho que você perde, aí sem dúvida nenhuma, você tem um impacto muito grande aqui na economia, não só da nossa região, do país, né? Que a partir do momento que um trabalhador é demitido, ele deixa de consumir, e o outro que continua no posto também, ele fica meio amedrontado, falando, poxa, amanhã pode ser eu, e ele reduz o seu consumo, né? A gente só sabe que a gente vai retomar a roda do crescimento aí é através da produtividade, principalmente da indústria, a indústria produzindo, os trabalhadores comprando, o comércio vendendo. Acho que é dessa forma que a gente vamos sair aí desse momento difícil, né? Já visto, eu tenho dito para os companheiros, acho que é um dos momentos, eu estou na diretoria do sindicato desde 1999, mas é um dos... eu acho que esse ano foi um dos anos piores aí, onde a gente discutiu PLR, discutiu reposição de salário, foi um dos anos mais difíceis, viu? Já tivemos bastante anos difíceis, mas esse aí foi bastante complicado, mas mesmo assim nós do sindicato não deixamos aí de reivindicar e lutar pelo direito dos trabalhadores. Você falou dessa questão do PLR, como é que está essa questão? Então, hoje, né, nessa quinta-feira, Joaquim, para surpresa nossa, é aquilo que a gente tem falado, né? É uma luta constante nossa. A PLR nós negociamos ela de janeiro a dezembro de cada ano. Então, de acordo ali com a especificidade de cada empresa ali, cada empresa tem uma realidade, e hoje nós conseguimos fechar um acordo ali na Magnete Marelli, onde os trabalhadores ali aprovaram 4 mil, tendo uma antecipação aí para a próxima quarta-feira, dia 20, de R$ 3.700, então fechamos aí dentro das empresas maiores aí da nossa região, acho que era a última que faltava fechar acordo, haja vista que na semana retrasada nós avançamos na Paranapanema também, fechamos um acordo lá, tivemos uma primeira... Na Paranapanema foi quanto? Na Paranapanema a gente fechou com antecipação de 3 mil, podendo chegar a um valor aí total de 6.800, né? Mas lá a gente teve uma situação bastante tensa, onde a empresa, nós fechamos o valor total, porém na antecipação a empresa colocou que ela tinha no máximo 2 mil de primeira parcela, né? Então nós levamos esse valor à Assembleia dos Trabalhadores, foi rejeitado, os trabalhadores entenderam como muito baixo, então mediante aquilo a empresa disse que era o número final, nós colocamos na Assembleia que a partir do dia seguinte a gente estaria em paralisação por tempo determinado, mas para nossa surpresa acabou a Assembleia. Assim que a gente decretou greve no dia seguinte, a empresa já nos chamou ali para negociação e conseguimos chegar nos 3 mil ali, que era o objetivo mínimo dos trabalhadores ali, conseguimos fechar as negociações ali, bastante produtivo, é aquilo que a gente fala. O melhor acordo não é aquele que a gente negocia, que a gente acha que é bom ou ruim. O melhor acordo é aquele que os trabalhadores aprovam e que ficam satisfeitos. Legal. E lá também tinha tido um problema de acidente esses dias aí. Isso. Nós fizemos lá um protesto também, né, recentemente agora, na segunda-feira, o setor de fundição lá teve a explosão de um forno, né? Na realidade, a explosão assim, explodiu o material líquido, ela trabalha com fundido de cobre, então o material ali atingiu o trabalhador, o trabalhador ali, um trabalhador tendo bastante queimaduras graves ali, até de 3º grau, esse trabalhador ficou internado
na UTI por alguns dias, mas graças a Deus está se recuperando, mas mediante aquilo nós fizemos uma assembleia de protesto lá, paralisamos toda a produção lá e fizemos um protesto lá e cobrando principalmente da empresa e do departamento lá de segurança do trabalho que dê melhores condições de trabalho para os trabalhadores, porque na realidade esse já foi o 4º acidente que ocorreu lá em cerca de 3, 4 meses. Então o que a gente falou, a gente já vinha avisando a empresa dessas dificuldades, mas esse como teve uma gravidade bastante maior aí, nós paralisamos lá e colocamos para a empresa o seguinte: se não tomarem providência e voltar a repetir esse tipo de acidente lá, nós vamos ter que fazer um protesto aí talvez mais intenso de 24 horas ali, para que a empresa sinta na pele que ela possa principalmente, acho que não só investir na produção, mas investir na segurança do trabalhador, porque por mais que você tenha equipamento moderno, se você não tiver o trabalhador ali, a coisa não anda. Né? Tá certo. Sapão, infelizmente o tempo de televisão é curto, a gente vai voltar mais vezes aqui. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Joaquim, prazer estar aqui. Obrigado. Ótimo. Adilson Torres, o Sapão, secretário administrativo e financeiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, conversou com você. O ABCD é assim. É cultura, lazer, esporte, mobilidade urbana. É histórico. E retratamos isso de forma real, sem maquiagem, sem retoques. Sempre antenados, levamos até você as notícias mais importantes da região, de forma moderna, bonita e muito bem elaborada, com todas as cores. Falamos de política, empreendedorismo, sustentabilidade, saúde, gastronomia, vinhos e muito mais. Falamos do ABCD, porque o ABCD é assim, é vivo, é real. Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, eu tenho certeza de que vocês aproveitaram cada informação, cada entrevista, cada notícia trazida nesse programa. Por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!